Fala gringas e gringos, aqui é o Thiago do aplicativo Na Gringa e esse aqui é o Walk and Talk com Bia Bastos. Aqui, se você estiver vendo esse vídeo de uma forma mais aberta, meio estranha na tela, provavelmente você está vendo de algum browser. Leva ele para o aplicativo do YouTube, porque esse vídeo é um vídeo 360. Então ele é um vídeo com uma experiência diferente, onde você consegue com o dedo no celular, com controle remoto na televisão ou até com o mouse, você escolhe o ângulo. Então a gente está num lugar aqui muito lindo, então durante a caminhada, nesse vídeo, você consegue escolher o ângulo e admirar a paisagem enquanto a gente bate esse papo, beleza? E aquele ritual, né, da rede social de pedir para você se inscrever, a gente pede porque o Na Gringa ele tem um propósito diferente, tem um propósito de ajudar a comunidade. Então quando a gente pede para você esse ritual, a gente vai fazer de uma forma diferente, transformou o pedido em apoio a alguma instituição de caridade no Brasil. Então, quando a gente atingir, desculpa galera, os 3 mil likes, 3 mil inscritos no canal do YouTube, a gente vai doar 3 mil reais para uma instituição no Brasil com a ajuda de vocês, beleza? Então, Na Gringa está aqui para justamente impactar e trazer conexão para a comunidade. E sem mais delongas, vamos lá para a Bia. Bia, muito obrigado pelo primeiro bate-papo. Obrigada. Foi muito bom conhecer Sim. a tua história ali na parte da pintura. Mas agora vamos conhecer a Bia e a jornada dela fora da pintura. Indo pra gringa, beleza? Bora? Bora. Então bora. Então, galera, para você que estiver assistindo no vídeo normal, tem a opção do vídeo 360, que é uma experiência diferente. Você consegue escolher o ângulo aqui, então eu tô levantando a câmera. Então, se você tiver curiosidade, entra nesse outro vídeo, o link tá na bio. E aí você consegue escolher o ângulo do bate-papo. Ou se não, acompanha a gente aqui da forma tradicional, beleza? Então vamos lá, Bia. Decisão para a Austrália. Você já tinha morado antes, fora do Brasil alguma vez? Não, nunca morei fora. E eu acho que eu escolhi a Austrália porque, por conta do clima, eu sempre soube que eu queria viver assim, numa cidade que tivesse praia, um lugar que fosse calor. Então, os outros países... E queria aprender inglês, né? Então, os outros países, por exemplo, que eu cotava, nunca pensei em Estados Unidos. Eu cotava Malta, que eu acho que era meio um clima... Nossa, Malta é legal, né? É, uma coisa diferente, só que em 2019 poucas pessoas falavam sobre Malta. Malta é naquela região ali perto da Itália, perto ali no sul, Itália, né? Sim. E lá, uma coisa que me atraía era porque eu estava na Europa e eu sempre quis ir para a Europa, viajar, etc. Eu sempre gostei muito de viajar. Só que no final das contas, sempre a Austrália me puxou. Então, eu acabei vindo para cá. E você caiu direto aqui em Gold? Sim, eu cheguei em Gold e estou 6 anos em Gold. Você tem aquela lembrança, a primeira coisa que você lembra assim, de Gold, quando você chegou? E a primeira coisa que eu lembro quando eu cheguei foi como chama? O Bean Bird, né? Que a gente chama aqui. Que é aquele... O Ibis, né? Que é tipo como se fosse o urubu. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi quando eu saí do aeroporto de Gold foi esse bicho, e eu filmei assim, que eu lembrava dele muito estranho. E ele é muito estranho, né? Pra quem não conhece, procura, escreve Ibis, né? Que é até aquela rede do hotel do Brasil chama Ibis. Procura no Google Imagens pra você ver esse bicho, né? Coloca Ibis Bird. Ele tem um bico... Ele tem um bico gigante, ele tem a nuca careca, né? Ele é meio calvo assim na nuca. E ele vai atrás de lixo, rouba seu lanche, você tá vacilando, ele vai lá e pega. Então, ele tem um bico muito longo, então você tá fazendo assim os piqueniques, assim que a gente faz, né? Na região. Meu, ele vem de migazinha, você nem vê, ele só dá uma bicadinha e pum! Roubou. E a gente chama ele de Bean. Bean Bird, porque ele fica fuçando lixo. Fica fuçando lixo, cara. E aí fala assim, né? Não alimente esses bichos. Sabe uma coisa interessante? Você chegou pra ir pra Sydney? Já fui. Aqui a gente tem muito seagull. Que é o do Nemo, né? É, o do Nemo. O seagull é a gaivota. Você sente diferença da gaivota daqui de Gold com a gaivota de lá? Você reparou alguma coisa diferente? Não reparei. Não? Eu não sei aqui em Gold, que como aqui em Gold tem muito turista, então tem uma... Pode ser que elas tenham esse comportamento também, mas em si elas são muito agressivas no sentido de... Você tá comendo umas chips, aquela cena do Nemo, que ela vem e pega um... Realmente acontece. Sim, aqui também é assim. Aqui também é assim, porque em Brisbane a gente tem a gaivota lá também, e elas são de boa.
Entendeu? E aí eu acho que é muito esse lado do turista, sabe, de estar alimentando, transformou o comportamento dela. Porque em Brisbane, ela fica de boa. Não, aqui... Aí quem rouba lá em Brisbane é os vibes mesmo, né? Então, aqui, ali em Surfers, tem muita gente que sai com batatinha do Mac e já fica assim, porque da rasante cima, né? pega. Então, beleza. Então validou a minha teoria de que é realmente a parte do turismo ali que dá uma ativada nela. Porque em Brisbane, ela mais sempre... tranquilas. Tanto é que eu tomei um susto. Eu não tinha assistido o desenho do Nemo. Eu não conhecia sobre essa história. Quando eu fui pra Sydney, eu pedi uma chips ali na Opera House, sentei. Aí começou a achar aquele negócio de turista, né? Que bonitinha, tirando foto assim, ó, meu. Que é isso? Começar atacado, assim, sabe? Tipo de... É muito louco. É assim mesmo. E aí, nesse comecinho dessa jornada aí, como é que foi ali pra você que chegou no país? Você já sabia alguma coisa de inglês? Como é que foi essa... Então, eu já tinha feito curso de inglês no Brasil, mas eu vim pra cá achando que eu tinha inglês intermediário. E aí, quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu tinha inglês básico, né? Eu comecei no pré-intermediário na escola, mas é muito diferente. Tanto é que quando às vezes eu faço atendimento e a pessoa fala assim, ai, meu inglês é intermediário. Eu falo, é intermediário às vezes pro Brasil, não quero te desiludir. Mas quando você vive a experiência de falar inglês 24 horas por dia, é diferente, né? Então... E a gente tem muita influência do inglês americano. Sim. Então as palavras, elas são diferentes. E é difícil de entender e às vezes até falar a palavra na forma que eles falam, né? Então, por exemplo, rápido em inglês, no americano é fast. Aí aqui é fast. E se você falar fast, eles não entendem. Algumas coisas não, Entendeu? Então, tipo assim, você tem que realmente puxar o sotaque pro fast pra eles poderem... E outra coisa... Por exemplo, eu vi um vídeo falando disso e é muito real. A gente vem achando que elevador é elevator. Porque o inglês americano é elevator. Mas o britânico e o australiano é lift. E aí, quando eu vim pra cá, falaram assim pra mim, pô, você vai pra Austrália, é o lugar mais... O inglês é o pior inglês pra você aprender. Aí eu pensei, cara, se eu aprender no pior, eu vou entender todo mundo. E que engraçado, no primeiro ano que eu voltei pro Brasil, eu tenho parentes que é americano, e eles foram, eu fui pro casamento do meu irmão e eles foram no casamento do meu irmão também. E eu saí daqui achando que eu não tava falando nada. Quando eu cheguei lá, eu encontrei lá o meu primo que não fala português, nossa, eu entendia tudo que os caras estavam falando, sabe? Aí você falou... Eu falei, porra, aprendi, né? Valeu. Só o australiano que eu não aprendi. E é interessante que isso tem no espanhol também com o Chile. Então, só por curiosidade pra galera, no Chile, o espanhol ele é bem pesado. Então, quando você encontra alguém da Colômbia, e eu falo assim, aí eu falo um pouco de espanhol, eu aprendi com essa galera. Aí os caras, pô, onde você aprendeu? Aí eu falei, aprendi com os chilenos. Aí eles falam assim, não creio, porque é muito difícil. Os caras começam sempre a falar, nossa, mas não dá pra entender os chilenos. Aí eu falei, por isso que eu te entendo, porque como eu aprendi com os chilenos, eu entendo muito bem os colombianos, os mexicanos, que eu acho bem mais leve o espanhol deles. Sim, sim. Mas tem dessa. E aí, sotaque do australiano, então, pesou. Eu acho que pesou e às vezes eu lembro uma experiência que eu tive, acho que não foi no Hungry Jack's ou no KFC, não lembro, que eu falei regular, eu não lembro, né, a forma que eu falei na época, e a mulher ficou me olhando e eu falava, gente, só tem 3 tamanhos, eu não tô falando nem small e nem big, né, ela consegue saber o que eu tô falando, e ela ficou perguntando várias vezes pra mim e eu falava, aí eu apontei pra ela, regular. Aí eu, minha filha, pelo amor de Deus. Eu ficava com muita raiva disso no começo. Só que com o tempo, trabalhando na hamburgueria e tendo experiências, eu via que realmente as pessoas não entendiam. E não era por mal, que às vezes eu falava e elas ficavam que? E pra mim é muito parecido, né? Mas pra eles não, e eles ficavam meio, sabe? Sabe a minha experiência dessa aconteceu muito parecida. Eu fui numa loja de torta, que é pai, né? Ou seja, só vende pai. Aí eu virei lá e falei assim, can I get a meat pie? Aí a mulher, quê? Aí eu falei, meat pie. Ela, quê? Aí eu apontei assim, meat pie. Aí ela falou assim, pie. Então pra ela tinha que ter esse pie.
E eu falava pai, tipo, o nosso português, né? Pai. Como se eu tivesse, o meu pai, né? O pai. E eles não entendiam porque faltava aquele pai. E aí a gente acha que é maldade, pô, que preguiça de eu entender isso. Mas eu brinco, você fala, imagina se eu tô falando com você. Aí você fala assim, você? É, você. Como assim você? Ah, você. Você entendeu? Então a gente não tem... É que pra gente, qual que é o desafio pra gente? A gente não tem o costume de interagir com gringos que falam português. Sim. Então a gente não sabe o que é o cara falar uma palavra que ele acha que ele tá falando certo. E a gente fica... Você entendeu? Então é difícil a gente ter isso porque a gente não vivencia isso. No Brasil não tem, né? Exato. Mas essa parte do sotaque é bem forte, né? Sim, sim. E na sua área, na área que a gente tá falando no outro vídeo, a sua área da parte de pintura, o sotaque ele é ainda mais pesado, né? Sim, tem muito australiano que fala muito fechado, muito fechado. E aí, às vezes, até próprio australiano olha pra ele e fala direito, sabe? Abre a boca pra falar, que eles falam muito fechados. E tem alguma expressão que você lembra, que você aprendeu assim, que foi muito diferente? Porque eles têm muito aqui, na escola a gente aprende como muito, phrasal né? verb. Então, como é que você sentiu essa parte de... Eu acho que, assim, várias coisas eles cortam muito. Então, afternoon é arvo, eles aqui eles não falam bottle ou servo. Tipo assim, eles fazem tudo muito curto e eu acho que no começo isso foi meio difícil. E como você falou antes, a gente tem muita influência do inglês americano. Então, várias coisas a gente fala, por exemplo, gas station. Ninguém fala gas station aqui. É servo ou qualquer coisa, mas não fala. Então, às vezes, quando você tem isso na sua cabeça, do inglês americano, e você vai ter a experiência do inglês australiano, você fica meio, quê? E aí, mas assim, você vai pegando com o tempo, né? Então, essas expressões. Isso que você falou aí, você viu que é interessante, ó, servo, bottle. Então, eles têm uma forma de falar que eles botam um ou no final. Sim. Então, por exemplo, o nome do cara é Jeff, ele fala Jeffo. Por exemplo, quando você fala right, you're right, ele fala righto. Entendeu? Então, tipo, é uma forma que eles têm aqui de falar e eles colocam essa expressão, né? Sim, sim. E aí eu acho que essa foi mais a dificuldade, assim, no começo mesmo, de entender essas abreviações que eles faziam. Eu tive um desafio, eu fui comprar uma vez uma comida e naquela época de estudante que você tem o dinheiro contado, você não pode gastar mais ou menos. Sim. Menos pode, né? Mais que não, né? E aí eu fui comprar uma comida e disse assim, ó, hot. Aí eu falei, claro, mano, não quero comer frio, né? Aí eu fui comer e eles são apaixonados aqui por pimenta. Nossa, muita pimenta. Então hot aqui significa muito pimenta. Aqui no inglês americano é spice. E aí você fala hot, eu falei, caramba, aí eu tive que comer, né? Porque não dá, né? Não dá, se gastou o dinheiro, tem que comer. Teve uma vez que eu tomei um bubble tea, que é super famoso aqui. Eu também, vamos experimentar, vamos. A gente divide um. A gente bebeu inteiro, a gente odiou, mas a gente tinha gastado sei lá quantos dólares, a gente falou, não, agora a gente vai beber essa merda. Vai ter que beber. Eu falei sobre isso com o Rafa da Vizeto, que eu falei, pô, mas até hoje eu não aprendi inglês, cara, porque eu vou comprar uma pizza, eles falam pizza size large. Large? Aí vem aquelas brotinhas, tá ligado? Porque é extra large, né? Tamanho normal pra ele. Na Domino's eles chamam family size, sabe? E aí mas é large, é claro que eu quero large. E aí vem só aquela, tipo, brotinha. Eu falei, tá de sacanagem, né? Pô, quero uma pizza normal, né? E isso é uma outra coisa diferente dos Estados Unidos, né? Porque lá o large é gigantesco e aqui o large é... As porções da comida americana são muito mais servidas. Sim, sim. Os australianos falam que quando eles vão pra lá, eles falam, nossa, mas eles comem demais, porque tá acostumado a vir aqui e comer só aquele pouquinho, né? Sim, eles comem, eu acho que a porção daqui é pequena, né? Pensando até em relação ao Brasil. Não sei, acho que normal. Não, é pequena e eles não têm o hábito de almoçar. Então, provavelmente, assim, na hora do almoço, você não consegue encontrar, tipo, um lugar pra você comer uma comida. Você encontra a influência muito asiática. Sim. Então você tem muito lá os comidinhas asiáticas, mas tudo aquela coisinha, tipo, pequenininha. E asiático também come nada, né? Então, come assim, nada, bem pouco. Né?
E nessa parte de comida, como é que você sentiu quando você chegou? Você cozinhava? Como é que você se virou? Eu tinha que me virar, né? Mas eu odeio cozinhar. Eu realmente fazia pra me virar. Então eu fazia arroz, mas panela elétrica de arroz. Fazia muito salada, eu gosto muito de salada. No começo mesmo da Austrália, era macarrão e tuna, né? Atum e macarrão era o que eu vivia, que era barato, sustentava e fácil de fazer. Que eu realmente não gosto de cozinhar nem nada. E aí, com o tempo, eu encontrei meu namorado que cozinha. E aí facilitou minha vida. Mas eu me virava no começo. Tem como muita gente pensar, ai, nossa, saudade da comida brasileira, etc. Tem como a gente cozinhar tudo aqui. Sim. Você acha, obviamente, a linguiça toscana. Você não vai achar exatamente igual ao do Brasil. Existem lugares brasileiros que fazem, mas não vai ser exatamente a mesma coisa, né? O catupiry. Tem uma galera agora que tá fazendo caseiro. Não é exatamente igual. Mas aí você vai fazendo. Pra quem cozinha, eu acho que nem sente a falta da comida brasileira. Eu, como não cozinho, eu super sinto. Hoje, graças a Deus, né? Tipo, já tem bastante gente, mercadinho muito importando coisa. Pô, graças aos brasileiros empreendedores começaram a vender coxinha, sim, pastel, entendeu? Então assim, eu brinco que na época que eu vim em 2008, sem sacanagem, não tinha nem música brasileira, não tinha nada, entendeu? Ainda mais Brisbane, que ainda é mais uma cidade menos turística, mais pacata, não tinha nada. E aí depois, com o tempo, foi melhorando e aí que você falou, hoje quem cozinha faz tudo. Tudo. Entendeu? Quem cozinha faz tudo e aí você consegue... Eu mesmo me tornei um chefe. Na época ela queria fazer esfirra, fazia esfirra. Queria fazer quibe, fazia quibe, entendeu? Sim. Então todas essas coisas que eu gostava, eu fui atrás para aprender. Sim. Mas não é fácil, né? Porque você tem gosto... E nem gostar de cozinhar, eu sou assim, de gostar, mas... A necessidade faz, né? Exato. E como é que foi essa sua adaptação, essa mudança de tipo, comportamento, de costumes, né? Porque você morava lá em Campinas. Morava com os meus pais. Morava com seus pais. Primeira vez que você saiu pra morar? Fora, sim. Eu fiz faculdade em Campinas também. Então, por isso que eu falo que morar fora é uma experiência muito bizarra. Principalmente você saindo da casa dos seus pais. Você tem que se virar em relação a simplesmente tudo. Você tem que aprender a cozinhar, senão você não vai comer. E se você só ficar comprando marmita, etc., no começo da vida na Austrália é muito caro isso. Assim, você tem que salvar o dinheiro se você pensa em renovar o visto. Ou se você não pensa em renovar, você quer conhecer mais lugares. Então, você tem que fazer isso. E eu comecei a valorizar muito mais do que minha mãe fazia por mim no Brasil, né? Que eu tinha comida praticamente todo dia, uma mistura diferente e tal. Aqui, como até hoje, uma semana a mesma coisa. E dou graças a Deus que tem comida, sabe? Ai, não, já fiz a comida para uma semana, é a mesma coisa, mas vamos. Porque a comida, eu falei já, a gente conversou com o pessoal de comida, o Paul do restaurante, o Vizeto, também conversei com o pessoal da música, né? Que eu falo, os dois pontos que aproxima a gente de casa é a comida e as músicas, sim, os eventos, porque aí você vai, que nem você falou ali no seu vídeo, a vibe, né, sentir aquela coisa do brasileiro, é muito diferente, mas a gente mora num país muito gostoso, muito seguro, mas falta, né, aquela alegria, né, Sim, é muito diferente, E aí eu acho que comida é uma coisa que aproxima muito e, além disso, a maioria das pessoas que, por exemplo, vou pro Brasil, pensa muito na comida. Ai, vou comer isso, eu vou comer aquilo, eu vou pro Brasil em março, eu já tô pensando, nossa, vou chegar e vou comer a esfirra de tal lugar, sabe? É muito isso, é muito doido. É muito doido, por isso naquela pergunta eu sempre falo, tirando amigo, comida e família, porque esse é o padrão. Pô, a gente sente falta dos nossos amigos, da comida, mas é isso, né? Aquela coisinha, tipo, além disso, porque é muito raro. Como que você diminui a saudade de casa ali? E a maioria dos meus amigos são brasileiros, todos, na verdade, são brasileiros, sendo bem sincera. Isso é um ponto ruim e um ponto bom, que a gente aproxima da nossa cultura.
O ponto ruim é que a gente não pratica muito inglês, mas nos lugares que eu trabalho eu tenho muito contato com inglês, então para mim eu não sinto falta. E eu me coloco muito na posição do inglês, então leio livros em inglês, escuto podcasts em inglês, então eu me forço. E eu acho que isso ajuda muito e, assim, a gente sempre faz tempo até que a gente não faz, mas churrasco, sabe? Uhum. E eu acho que isso aproxima muito nossa cultura. E essa parte de a gente ficar longe do inglês, eu também falo isso com você agora, por exemplo, eu tô 17 anos aqui e tal, trabalho já em umas empresas, mas eu só falo inglês hoje no trabalho, entendeu? E às vezes quando eu vou em restaurante que não tem brasileiro, você vai no restaurante que tem alguém trabalhando e fala, eu vou gastar meu português. Mas eu também, mas é por quê? Porque a gente já tem um ambiente, primeiro, você aprendeu já a língua, você já sabe falar. Sim. E você também já tem o seu dia a dia no trabalho falando inglês, entendeu? Pessoalmente, eu fiz bastante amizade com os australianos, no começo, pelas minhas estratégias de aprender o idioma e tal. Sim. Mas culturalmente não bateu muito, porque no meu caso é uma galera que bebe muito, eles realmente sempre estão, todo final de semana querem ficar muito louco. E eu não sou, eu gosto de beber ali socialmente, então eu não consegui me adaptar muito nessa todo final de semana parece que é o último final de semana, sabe? Tem que beber pra caramba. Beber pra caramba. E aí eu não me adaptei. Sim. E aí eu gosto da nossa cultura, da comida. Então pra eu hoje estar dando esses, sabe, falando com a comunidade, ficando com a comunidade, é por isso. E é o que você falou, como é que você faz o gap? Consome coisas em inglês. Uma hora que você aprendeu o idioma, o negócio ele expande. Então vamos supor, sei lá, você gosta de um conteúdo em empreendedorismo, você consegue achar tanto conteúdo em inglês que você não fica limitado só aos brasileiros falando as coisas, né? Sim. Então você consegue expandir muito o podcast. Então usar a tecnologia a seu favor, porque senão... eu acho que isso ajuda muito. E eu sempre falo para as pessoas, se você vai morar num país que fala inglês, sei lá, qualquer país idioma, que não é a sua língua, né? Cara, você tem que aprender a falar aquela língua. Você tem. Pra tudo. Você vai conseguir melhores oportunidades de trabalho. Se você pensa em residência permanente, você vai ter que fazer uma prova de inglês. Sabe assim, várias coisas você tem. É uma outra vida que, assim, de oportunidades. Eu vejo isso. Quando eu cheguei aqui, que eu não tinha inglês, e depois que eu tinha inglês, às vezes alguém me ligava pra me contratar, eu não conseguia desenrolar uma conversa. O inglês abre as portas, né? E aí, tipo assim, a pessoa falava, tá bom, já não queria, porque falava, ixi, essa daí, além de eu ensinar ela a trabalhar com o que a gente faz aqui, eu vou ter que ensinar inglês, e às vezes as pessoas não querem isso. E essa parte do morar fora e aprender o idioma, eu brinco com os australianos muito desse assunto, que eu falo assim, né? Morar fora é o desafio. Aí já vieram falar assim, mas eu também já morei fora. Aí eu falei, mas onde você morou? Na Inglaterra. No Canadá. Eu falo, amigo, você só trocou de bairro, cara. Tá ligado? Você foi pra uma cultura, principalmente Inglaterra, que ainda é uma cultura parecida porque eles têm a influência britânica. Aí os caras vão lá, moram num país que fala a mesma língua. Qual que é o desafio que ele tem? Ele consegue arrumar trabalho fácil porque ele fala a língua do lugar. Sim. Qual que é o desafio que ele tem a não ser fazer novos amigos e tipo se adaptar? Entendeu? Adaptar o lugar. Não tem. E aí a hora que eu falo, cara, você quer realmente vivenciar uma cultura? Cara, e outra coisa, eles ainda têm uma vantagem que é o quê? Independente de onde eles forem, sempre vai aparecer uma pessoa que sabe falar inglês. Sim. Então, tipo assim, por exemplo, um gringo vai pro Brasil. A não ser que brasileiro vai... E assim, eu acho que a gente se força mais a entender eles quando eles estão no Brasil. Além de se forçar mais, também tem um lado daquela pessoa que faz a cultura inglesa, ela faz o seu cursinho de inglês, que é praticar o inglês. Sim. Então vai falar com uma pessoa em inglês. Sim. Entendeu? Então assim, a não ser que acontece muito, as histórias mais interessantes que eu conheci dos gringos que foram pra fora foram pessoas que, sei lá, casaram ou namoraram pessoas que são extremamente de uma região assim remota do Brasil. Sim. E aí chega lá, não tem o que falar. Sim. E aí tem que realmente... Tem que se virar, tem que fazer acontecer. Outra riqueza aqui, né? Você era de Campinas, então você chega aqui na Austrália, você tem contato com gente do Brasil inteiro, né? Sim, sim. Aqui, por exemplo, apesar que é engraçado, as pessoas que eu mais fico próximas são galera do estado de São Paulo.
Muito doido isso. Mas tem muita gente do sul aqui, né? Conheço gente também do Nordeste, tenho um amigo próximo do Ceará. Mas assim, a maioria é a galera, se não de São Paulo, do Sudeste, assim, do Brasil. Sim. Porque eu acho que talvez até a cultura da região é mais próxima e a gente acaba se aproximando. É muito esse ponto mesmo, né? Nessa época que, como eu tenho esse tempo aqui, você percebe isso, sabe? Os baianos ficam ali mais com os baianos, os gaúchos, então, né? Tem bastante da cultura gaúcha mesmo, os chimbas, né? Então acontece naturalmente, organicamente você acaba se familiarizando mais com as pessoas da região, sim. E aí nessa jornada agora, por exemplo, depois você foi se adaptando culturalmente, você teve algum choque cultural, algumas coisas que você, de costume brasileiro, que você, tipo, não funcionava, que não podia fazer, por exemplo, ou coisas que você viu diferente aqui da cultura, não só australiana, até mesmo de outros países? Teve alguma coisa que chamou a sua atenção? Eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção quando eu cheguei é a limpeza dos lugares, assim, mas de cultura, eu acho que... Falando em limpeza, só um parênteses, olha aqui, pra galera que estiver vendo aqui no 360, passa o dedo, mas ó, essa é uma churrasqueira pública que a galera usa e tá tendo uma manutençãozinha ali, né? O cara tá limpando ela e tudo. Tá vendo? Você não coloca nenhuma moeda, nada, galera. Você chega aqui, aperta o botãozinho, ela esquenta e você faz seu churrasco, né? E a galera limpa depois, né? Porque essa é a lógica. Não é pra... Ele tá limpando como manutenção, mas usou, limpou. E a galera respeita muito isso. Exatamente. É a manutenção, porque quando você vai... Normalmente, claro que você não vai chegar e colocar a sua comida direta. Você também vai limpar, ou você coloca no papel alumínio. E o pessoal, quando sai, dá uma limpada antes de sair também, né? E aí você vê, e é legal assim, o costume australiano é de fazer esse churrasco. Aqui que é muito interessante que não é só nisso, né? Eles fazem churrasco em casa assim também, de fazer toda a carne. Sim. Eles cozinham tudo. Aí depois come. Senta e come. Acabou. O cara não vai lá e faz outra leva, nada, né? E quando eu faço para os australianos, eu sempre faço assim, aí eu corto, vou oferecer, eles não sabem o que fazer. Fala, Aí eu pego uma picanha assim, aí mordo assim, ó, com a mão. Aí ele, tá. Porque eles estão esperando sentar. E o nosso churrasco é um churrasco social. Sim, você fica muito tempo. Aí, por exemplo, você cansou, vai um outro fazer um pouco de carne. E aí fica esse negócio de você ficar beliscando o tempo inteiro, né? E no parque, o brasileiro toma conta do churrasco. Enquanto os australianos come e sai para o próximo usar, a gente já liga o speaker ali. E já fica um tempo, né? Que o nosso churrasco é um churrasco mais demorado. E aí nessa parte da cultura ali, dos choques, a limpeza então foi uma delas? Eu acho que a limpeza, por exemplo... várias coisas, né? A gente tem muito pensamento do Brasil. Eu acho que, por exemplo, aqui hoje em dia tem mais câmera, tem mais coisa no mercado. Mas antes no mercado não tinha câmera ali na hora que você vai passar as coisas. Então eu falava, gente, se eu passar qualquer coisa aqui, eles nem vão saber, sabe? A gente tem essa coisa de... Muito quando eu cheguei, eu falava, caraca, eles confiam demais. As casas que não tem muros, eu acho que isso foi um choque bem bizarro. E às vezes eles deixam bicicleta na frente da casa, tudo na frente da casa e é isso. Eu acho que isso foi um choque cultural que a gente pensa no Brasil de corrente, muro, cadeado e etc. Isso foi um choque cultural. E da comida, eu acho que eles colocam, né? Avocado em tudo, no sushi, na salada, em tudo. E hoje eu sou super essa pessoa que como sushi com abacate, como abacate na salada, né, que é o avocado. Eu sou muito isso, vou me adaptando. E você trabalhou numa hamburgueria, então me fala os extras, os adicionais no hambúrguer que tem aqui, que não tem no Brasil. Beterraba e abacaxi. E é o mais famoso, chama Delote, na hamburgueria que eu trabalhava. E era, assim, no bottom do hambúrguer, beterraba, o hambúrguer, queijo, bacon, alface, tomate, cebola e abacaxi. Então vamos lá, o brasileiro acha que a comida australiana é o Outback.
Não tem Outback, né? Comida- O Outback é americano. A comida australiana é a beterraba dentro do hambúrguer. É o pineapple dentro do... Que no Brasil a gente tem a havaiana, que é uma pizza que não é tão popular. Nem é. Entendeu? Muita gente acha bem estranho ter um abacaxi na pizza, né? E aqui não, aqui é realmente... Normal. Bora colocar. Mas quando eu vi uma beterraba no hambúrguer, aquilo ali eu falei, não, o abacaxi... Eles foram longe demais. O abacaxi no hambúrguer, entendeu? Mas isso acontece muito também no hot dog do Brasil. Você vai no hot dog, tipo... De mais São Paulo tem purê. Tem purê. Acho que no Rio não tem purê e tem ovo de codorna. Isso, lá Tem tipo, um que põe alface. João Pessoa bota carne moída. Então. Então tem muito detalhe também cultural, tipo, das regiões do Brasil, com alguns pontos também. Mas é pra gente, porque tudo... Aí você fala assim, tá carne moída, a gente come, legal. Mas você nunca imagina colocar um pineapple dentro de um hambúrguer. Não. E nem beterraba dentro de muito menos beterraba, né? Mas uma coisa que eu acho, assim, também diferente em relação à comida, é uma coisa que eu sempre falo, eu preciso falar sobre isso. O Brasil, ele é tão rico, que quando você vai para cada parte do Brasil, por exemplo, eu vou pro, sei lá, pro Nordeste do Brasil e eu vou para cada estado, por exemplo, sei lá, na Bahia eu vou comer a comida típica, é acarajé e etc. Para São Paulo, cada estado tem a sua comida assim, específica. Aqui na Austrália, você vai para qualquer canto, é a mesma coisa. Eles não têm uma coisa, isso aqui é famoso em Melbourne, isso aqui é famoso... Não tem. E eu acho que isso... Eu sinto muita falta disso, porque eu já fui até pro deserto, achando que podia ser uma coisa diferente, Tinha assim... uma meat pie lá. E não tinha, é a mesma coisa. A gente... O vídeo que a gente gravou com o Paul, do brasileiro... você já comeu lá no brasileiro? Maravilhoso. Maravilhoso, né? E o vídeo que eu falo com ele, logo no começo eu já falo esse ponto, eu falo assim, você acha que a comida brasileira é underrated? Porque é isso, a gente tem tanta comida boa, tanta variedade boa dentro do Brasil, que a gente é conhecido muito pelo churrasco. Sim. Porque também é uma experiência diferente, o rodízio, é uma coisa que eles, o all you can eat. É muita coisa farta, né? É muita coisa farta. Só que essa parte, tipo, de comidas tradicionais, é isso que você falou. Minas, uma comida muito gostosa ali, você tem a parte... Feijão tropeiro, pão de queijo. Demais, eu sou mineiro, tá? Já viu meu sotaque, né? Tô brincando. Não, eu sou mineiro mesmo, mas eu sou crescido em São Paulo. Mas, então, minha mãe era mineira, eu nasci em Minas, meu pai é goiano. Então cresci com pamonha, cresci com aquelas coisas de comida de interior, cara, que é uma delícia. Sim. Você vai pro Nordeste, tem muito tempero, muita coisa bacana. Mais apimentado, né? E fora do Brasil, eles não conhecem não conhecem a nossa cultura. Então você vê, o que eu achei legal do brasileiro, o brasileiro lá em Brisbane, ele se tornou um restaurante, tipo assim, sabe quando você sai e fala assim, vamos comer um italiano hoje? Vamos comer uma comida japonesa? Hoje a galera no final de semana fala, vamos comer uma comida brasileira? Porque à noite ele tá abrindo de sexta e sábado, chega lá, é gringo. Tá comendo. Que legal. Entendeu? Então uma galera que já tá indo pra comer comida brasileira. Sim. Entendeu? Sabe qual que é um ponto interessante do Paul, do brasileiro? Ele foi o primeiro restaurante aqui da minha região ali que manteve os temperos brasileiros. Então você pega o arroz dele ele ainda é um arroz ali salgadinho. Alho, porque o arroz australiano é na água. Sim, é sem sal. Ele ferve na água e você praticamente não vê arroz nas comidas deles, né? Só nas asiáticas, né? Sim. Mas é aquele arroz de colocar na água e pronto. Sim. E o brasileiro manteve o tempero dessa comida brasileira, sabe? Então, tipo, é um bônus, assim, porque muitos restaurantes abrem, aí eles sentem, tipo assim, que, puta, tem que mudar pro paladar australiano. Sim. E aí eles acabam mudando pra entender o mercado, que faz parte. Sim, sim. Até o indiano, aqui tem muita comida indiana, eles falam, não, a comida indiana aqui é ruim. Por quê? Não é, porque eu acho que na Índia, é muito, muito mais tempero. E aí, pro paladar, pro australiano,
às vezes aquilo não vendeu no começo e eles começaram a adaptar. Até o sushi. Por exemplo, aqui na Austrália o sushi é com frango, porque com certeza se adaptou pro paladar dos australianos. Verdade, eu fui pro Japão e não tem frango. E no Brasil tem cream cheese, tem o... Exato. Entendeu? Tem tudo, tem Doritos, tem tudo. Tem sushi de sobremesa. Tem morango com Nutella. Mas é isso, a nossa gastronomia ela é muito rica. Nessa parte da região, sabe outro ponto interessante? O sotaque. Quando você conhece aqui, eu adoro o sotaque. Então quando uma pessoa chega e fala oi, assim, eu já falo assim, vice, você é de João Pessoa? A pessoa, como você sabe, eu falei, pô, você já vai pegando sotaque, você já pega no começo da palavra. Sim. Aqui, eles não conseguem identificar se uma pessoa é de Sydney. Se é uma pessoa de Melbourne, se é uma pessoa... Só os Bogans, que eles chamam de Bogan, né, que é uma galera mais puxada, que puxa um sotaque muito mais. Interior. E aí é muito interior. Mas em relação às capitais, às regiões, eles não conseguem diferenciar tanto, né? Não. E é um país grande, né? Do tamanho do Brasil, praticamente. Do Brasil. Mas essa parte da comida é uma coisa muito... Que faz a gente pensar como, assim, culturalmente o Brasil é muito rico. Muito rico. E é isso, né? É como que a gente consegue trazer essa cultura pra cá? Porque são os empreendedores que começam a coxinha. Sim. Eles comem já algumas coisas, fritura pra caramba, entendeu? Então, de repente, é uma coisa diferente. E é raro eles entenderem essa parte. Você teve algum desafio do cara achar que você falava espanhol, por exemplo? Sabe que eu não sei o que acontece hoje mais recente. Eles acham sempre que eu sou da França. É mesmo? Que eles falam que o meu sotaque parece francês. Falando inglês? E aí legal. Eu fiquei, nossa, isso tá sendo bem recorrente. Eu não sei se mudou tal, mas antes alguns sabem, né? Alguns olham e falam brasileira. Porque tem muito brasileiro aqui em Gold, né? Então, mas muda porque galera... que nem você falou, lembra no primeiro vídeo, você falou da parte que você não sabia as ferramentas. Sim. E aí você foi aprendendo ali. Então você foi aprendendo a palavra com aquele sotaque. Sim. Porque a pessoa já falou assim, isso aqui, ó, é fan. Aí você vai lá e fala, fan. Aí você aprende do jeito que você mimica, né? Você repete o que ele tá falando. Sim. E aí eu acho que isso foi misturando, então, pouco meu com das pessoas que eu tava aprendendo. Porque fisicamente o brasileiro pode ser qualquer um. Qualquer um é. Ninguém olha para ele e fala assim, você é brasileiro. Sem falar, né? Sem você falar, você olha e fala assim, você é brasileiro. Não. A gente reconhece, agora gringo não reconhece. Quais os pontos que você... Eu reconheço o brasileiro, não sei explicar. Mas a gente, assim, conforme o tempo... Por exemplo, várias pessoas passaram pela gente e eu sabia que era brasileiro. Tipo, eu ficava olhando assim, eu falava, brasileiro? Não sei se é uma forma que um olha pro outro que já meio que se reconhece. Tem gente que fala que é Havaianas, tem gente que fala que é luzes no cabelo. Eu não sei, mas a gente se reconhece. Antigamente você ia na praia, você sabia pelo biquíni. Porque a australiana, ela achava um absurdo usar o biquíni brasileiro. E detalhe, não é o fio dental, é aquele biquíni normal. Asa delta, né, que a gente tem, né? Que não é um biquíni largo, nem um biquíni... Fio, é um biquíni ok. Meio termo, E aí, elas não gostavam disso, então... Hoje não, hoje já mudou muito, hoje já estão usando. Eu achava até engraçado naquela época, porque elas usam saia, ficam bêbadas, mostram a calcinha, não tem nenhum problema. O biquíni era um problema. Mas o que no meu ponto, quando eu reparo nos brasileiros, são duas coisas. Vestir e body language, né? Que é a expressão corporal. Então, quando eu vejo de longe assim, eu já vejo assim, o jeito de andar, entendeu? Eu ando até meio que mexendo também, então é um jeito diferente e esses são os pontos que me chamam a atenção. Mas é o que você fala, é difícil, né? Você saber muito difícil. Só de olhar assim e falar o sotaque, né? Sim, eu acho bem difícil, bem difícil. Mas o sotaque da França é interessante, hein? Não sei, mas tá acontecendo isso. E nessa sua jornada agora, você, por sinal, né? Sempre parabenizar essas conquistas que você conquistou sua residência. Obrigada. Mas o que você hoje, assim, você vê da Austrália? Um lugar que você quer realmente ficar, que você está construindo agora os outros planos? Sim, hoje a Austrália, para mim, é o lugar que eu quero ficar. Que nem eu falei, né? O sempre, nunca, eu acho palavras muito limitadoras. Que eu acho muito difícil você falar sempre, sempre, não, ou nunca, não. Eu acho muito limitador.
Só que hoje eu penso em criar raízes aqui, ter filho aqui e outras coisas, investir numa casa, etc. Hoje eu vejo bem isso aqui na Austrália, não vejo em outro lugar do mundo. Pode ser que mude? Pode, mas hoje eu vejo isso aqui. Você já tem experiência voltando pro Brasil? Já voltei pro Brasil 3 vezes. E aí, voltar pro Brasil, eu acho que isso é uma coisa até legal de se falar. Se você tá morando fora, em qualquer lugar do mundo, e você fica meio, não sei se eu volto pro Brasil. Antes de voltar de vez pro Brasil, vai passar férias lá um tempo. Eu acho legal falar isso, porque às vezes nas férias você fala, não, eu mudei um pouco e eu vou ficar aqui mesmo, vou seguir o caminho para tentar a residência no país que eu tô, ou enfim, eu acho. Teve alguma coisa nessa jornada que você estava no Brasil que você sentiu diferente de você ou até de amigos em volta de você? Tudo. Por exemplo, eu fui em restaurante, bar com minhas amigas e tal, e eu deixava minha bolsa na mesa, sabe? E a gente às vezes estava conversando 1 metro, 2 metros da mesa. E minhas amigas falavam, Bia, pega sua bolsa. Eu falava, gente, mas a gente tá aqui. São coisas que a gente desacostuma. E tudo eu achei muito caro no Brasil, mesmo ganhando em dólar, eu achava muito caro. Eu ficava pensando, meu Deus, como as pessoas vivem aqui no Brasil? O custo de vida é absurdamente alto. E eu acho que quando você tem a experiência de morar fora, a sua, sei lá, a sua cabeça, a sua vivência de mundo muda completamente. Então eu acho que eu sou uma pessoa muito mais aberta, muito mais receptiva. Por exemplo, eu fui pra praia lá e aí tem muito vendedor ambulante, né? E eu vejo que, tipo assim, os brasileiros hoje, não quero que você me conte sua história, não quero que você venda. E eu sempre estava aberta para ouvir o que a pessoa tinha para falar. Posso apresentar o que eu vendo? Eu falava, posso. E minhas amigas, tipo, pelo amor de Deus, tem muito, sabe? Eu não sei, eu acho que você fica mais receptivo, você fica mais interessado pela história do outro. E você acha que foi essa desconstrução que você passou trabalhando em outras você acha que essa experiência que você teve trabalhando em diversas áreas ajudou essa desconstrução pessoal, assim, para entender um pouco mais dessas outras... respeitar um pouco mais as pessoas, independente do que elas estão fazendo? Sim, uma coisa que a gente tinha falado antes, né, da gente estava falando dos júniors, que trabalho é trabalho, tinha BMW, tipo assim, a mais top, que aqui na Austrália custa 200 mil, que o pai ia deixar o filho para ganhar $11. Que com certeza aquele filho não precisaria estar trabalhando. Mas o pai daqui sabia que aquilo era importante para o filho. E aqui eu acho que eles deixam o filho muito solto, eles deixam, sabe, uma coisa assim da cultura. E eu acho que talvez não seja só da experiência de, como chama? De trabalho, eu acho que é da Austrália de uma maneira geral, sabe? A cultura daqui. Eu vou compartilhar uma vivência que eu tenho, não vou generalizar, porque não conheço todos os australianos, mas eu já vi isso um padrão muito comum em famílias australianas, que é o quê? A partir dos 17 anos, tipo assim, eles esperam que o filho saia de casa. E aí ele vai morar em share house, mesmo morando na própria cidade. Sim. Entendeu? Pode estar mudando com o tempo agora, mas eu lembro que era muito comum isso. E o que acontece? Eles indo morar numa share house, se eles não vão morar numa share house, eles são convidados a colaborar com os gastos de casa. Sim. Que eu acho até uma forma meio de falar assim, vai. Agora você tá morando aqui, você vai ter que pagar. Entendeu? E eu acho que culturalmente essa parte de tipo, trabalho é trabalho. Não, eu falo num vídeo assim específico sobre subemprego, porque é uma palavra que eu não gosto. É uma palavra que eu acho muito pejorativa, assim, muito ofensiva, da forma que é falada. Sim. Entendeu? E essa parte de trabalho aqui, ele é respeitada. Então você trabalha com qualquer coisa, você respeita. O seu filho começar a trabalhar num Subway, trabalhar lá numa hamburgueria. McDonald's, qualquer coisa. É bacana. E você vai no McDonald's, por exemplo, você vê muita gente de 16, 17 anos já trabalhando. Sim. Entendeu? E isso eu acho que enobrece as pessoas. Mas criança tem que brincar. Mas detalhe,
Eu tenho um amigo meu que teve isso com o filho dele aqui, um brasileiro. O filho dele estava fazendo 15, 16 anos. Acho que tá fazendo 15 anos. E a partir dos 15 que você pode trabalhar, se não me engano. Acho que sim. E aí, ele falou, pai, quero trabalhar. Aí o pai falou assim, não, criança tem que brincar. Eu cheguei para ele, para esse meu amigo, e falei assim, cara, se seu filho tá mostrando um interesse em querer trabalhar, deixa. Porque pra que você vai ficar proibindo, indo contra o que seu filho tá querendo fazer, sendo que não é nada de mal. É até legal pra ele querer. Às vezes também valorizar o dinheiro, que eu acho que é a principal coisa. Quando você começa a ver o dinheiro saindo do seu bolso, sim, você começa a entender seus pais, às vezes que eles falaram, não vou comprar isso. Isso. E essa parte de eles tentarem controlar também a criança, do tipo assim, não posso deixar meu filho ter independência, porque ele vai trabalhar, entendeu? Então tem muito essa parte, eu acho, cultural nossa, mas eu tô falando assim, aqui da Austrália, tá? Sim. Não tô falando do Brasil, porque no Brasil tem o julgamento do subemprego. Sim. Mas aqui não, aqui então os brasileiros ainda carregam essas coisas aqui, mesmo sabendo que, pô, meu filho pode ir ali trabalhar, entendeu? Sim. Mas tem muito disso culturalmente que você falou mesmo, sabe? Do tipo, o pai é bem sucedido, mas ele não vai dar nada de mão beijada pro filho. Não, exato. Você quer construir, então vai lá ganhar os seus, sei lá, $11 a hora e vai construir o que você quer. Você quer comprar um PlayStation, então vai trabalhar. E é comum, assim, os brasileiros quando voltam, e aí eles falam assim, tipo, nossa, como tá tudo diferente. Aí eu falo, cara, não é que tá diferente, você mudou. E aí você faz parte do... Você começa a ver que você mudou o teu comportamento, você mudou a forma de pensar, que nem você falou assim, pô, você falava com a pessoa ambulante ali para ele contar a história dele, que talvez se você não tivesse saído, você continuaria ali também. Não, pra que eu vou falar com aquela pessoa? Não, tipo assim, eu não quero comprar, não quero, sabe, não quero ser incomodada. Mas às vezes por muita gente ter ouvido a minha história, né, que eu vim do Brasil e etc, que as pessoas perguntam, os australianos perguntam, e quando eu falo, eu era advogada no Brasil, tipo, nossa! Como assim, né? E aí eu explico um pouco, tal, do sistema do Brasil, o que acontece, enfim. E aí eu acho que por eu ter sido ouvida, eu também quero ouvir as outras pessoas, sabe? E esse respeito, né? Não importa o que a pessoa faz, eu acho que tem muito esse lado. Eu entendo, eu respeito essa parte. Eu gravei, por exemplo, com um pastor, ele tava lá, por exemplo, com a roupa de trabalho, assim, né? Aí ele, pô, o cara tá muito elegante. E socialmente tem um impacto nas pessoas. Mas por que eu vou respeitar um cara de terno e não vou respeitar um cara de bermuda? Você entendeu? E assim, se você pensar, as pessoas, eu acho que do Brasil, elas têm muito isso, porque acham que ganha pouco, né? Pintor, e aqui ganha tão bem quanto, se não melhor. E esse é outro ponto do lado do trabalho valorizado, né? Do trabalho valorizado, né? Que graças, tipo assim, a sociedade ser mais igual, assim, o trabalho ser respeitado, se gera menos violência, se gera menos preconceito. Não que não exista, sempre vai ter alguém que vai existir, mas é o que você falou, você vai num pub, por exemplo, você vê lá no pub lá um cara de engravatado e o cara com a roupa de trade. No mesmo lugar e normal. E pra gente que não é acostumada, a gente acha aquilo diferente. Sim, trade pra galera construção, né? Que tem, mas é ruim. Mas o lado que eu faço de exercício se eu acho isso diferente, tem alguma coisa em mim que tá vendo eu ver isso diferente. Sim, a cultura aqui tá ainda na gente. Com várias coisas, a gente... Por exemplo, eu não ia, se eu precisasse passar rapidinho no mercado e eu tinha saído da obra, eu não fazia isso, sabe? Mas aí eu falei, não, eu vou sim. Hoje em dia eu vejo várias pessoas, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de ir com roupa de obra, toda suja de tinta, nada, zero. Vou e tá tudo bem, é o meu trabalho e é isso. E tem essa do tipo, eu tenho um amigo meu pintor, melhor amigo, é o cara que eu conheço ele aqui desde 2008. Tem uma vez, assim, ele ainda mantém algumas raízes, assim, que eu falo, pô, chega aí, passa aí depois do trabalho, aí vamos tomar uma ali. Ele fala assim, não, pô, tô cheio de roupa de pintura. Eu falei, e daí, cara? E daí? Mas ele, o que aconteceu? Ele foi pro Brasil, ele teve uma época nessa parte de visto, ele teve que ir pro Brasil, e aí, como ele é pintor mesmo, ele começou a trabalhar aqui como pintor, então ele é um pintor profissional. E quando ele foi pro Brasil, ele foi aí ele teve que trabalhar lá no que ele manja, que é pintura. E aí ele sofreu pra caramba, tipo, preconceito, desvalorizado, entendeu? Sim, porque uma outra realidade. E ele veio pra cá novinho, então ele chegou aqui com 19 anos, então ele não vivenciou muita coisa do Brasil. Tá. E aí quando ele voltou, ele devia ter seus 30 anos, assim, e aí quando ele foi trabalhar de pintura lá,
ele não sabia, tipo, que queria existir essas coisas. Sim, sim. E aí ele carregou muito. Então, quando ele voltou pra cá e acontecia isso com ele, era porque era um resquício, né? Se elas falam assim. Sim, da cultura que tava... Do que ele tinha absorvido passando pelo Brasil, entendeu? Sim, sim. E aí ele mudou, ele foi pra carpintaria agora também. Pô, e é isso, você vai escolhendo o Não, caminho. é que assim, realmente, né, se eu for sentar num pub e ficar, provavelmente eu também ia passar em casa, porque eu não vou querer, como chama? Você fica sujo de tinta na mão e etc. É desconfortável, Mas é desconfortável mesmo, assim, sei lá, você quer tomar um banho pra você se sentir mais confortável. Mas passar, às vezes, vou pro mercado, não, vou ter que voltar pra casa tomar banho só pra passar uma coisa no mercado? Não, eu vou lá e passo. E esses costumes que a gente vai quebrando, vai aprendendo, porque você vai vendo que é uma outra forma de ser, uma outra forma... E também cada região, né? Sim. Cada país, dependendo de outros países, deve ter outros costumes, né? Não, eu tenho que sair e arrumar. Por exemplo, na parte da Inglaterra, assim, eles já são mais arrumados por causa do frio, então já tem, tipo, todo um estilo de se vestir diferente, né? Sim, que já tá acostumado ao clima e como é aquele país, aí muda um pouco. Aqui a galera vai de descalço pro mercado, né? Na rua, eu fico assim, gente, olha isso, porque tá quente, né? E aí, mesmo assim, não tô nem aí. Bia, muito obrigado por compartilhar um pedacinho da tua história. Foi uma caminhadinha muito boa nesse dia maravilhoso, no inverno, mas bem agradável, né? Sim. E para essa galera que tá planejando, já que você também dá um apoio pra galera, né, de ajudar, quais são, tipo, as dicas mais comuns, alguma coisa que você poderia deixar de mensagem pra essa galera? Eu acho que planeja bem, né? Eu acho sempre importante você ter um bom pilar financeiro, porque às vezes tem muita gente que vem pra cá meio com dinheiro assim bem restrito, e às vezes você passa por dificuldades que às vezes se você tivesse se planejado um pouquinho melhor no Brasil você não passaria. Então, e se você tem a oportunidade, se você pensa em vir para a Austrália, né, você que está no Brasil ou qualquer lugar, tenta já começar a aprender o inglês. Eu sei que vai ser uma experiência diferente, mas para você, pelo menos assim, saber o básico, eu acho importante isso. E fazer acontecer, que vai ser difícil, mas botar a cara, fazer acontecer, que se você persistir, vai dar certo. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. É isso aí, galera. Que sirva de inspiração e, de repente, né, motivação, né? Motivação, sim. Fechou.